Amém, glória a Deus. Meus queridos, que bom podemos estar aqui na casa do Senhor mais uma vez para compartilharmos das coisas do nosso Deus, né? Palavra de Deus, que é o que importa, é o que interessa, né? A igreja se reúne para buscar Deus, a igreja se reúne, né, para conhecer a Deus, para se envolver com Deus cada vez mais. Esse é o propósito da igreja e nós estamos aqui com este propósito também. Se você trouxe a sua Bíblia aqui, né, e quem está acompanhando pela internet quiser também acompanhar, tá bom? Por favor, segunda carta, segundo Crônicas, capítulo 20. É o tema de hoje. Segundo Crônicas, Velho Testamento, tá bom? Você tem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. E aí, depois Crônicas 2. Na sua Bíblia vai estar 2 Crônicas, né? 2 Crônicas 20, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E as crônicas, irmãos, crônicas nada mais é ou nada mais são do que, né, o relatório do histórico dos reis, né, da nação de Judá e de Israel, né? E nada mais é do que o relato, né, daquilo que aconteceu, dos fatos que aconteceram naquele tempo. Segundo Crônicas, capítulo 20. Todos acharam? Todos acharam? Deixa eu tirar meu óculos, que, irmão, esse óculos é para perto, é uma maravilha. De perto eu enxergo bem. Aí se eu tirar o óculos, né, se eu ficar com o óculos, eu não enxergo vocês bem. Aí eu tenho que tirar para ver vocês. Mas, irmãos, eu enxergo muito bem de longe, viu? Esses dias eu fui fazer a renovação da habilitação, o oftalmologista falou, você enxergou essa lei? Enxerguei. Quer pôr menor? Ele falou, não precisa não. Enxergo muito bem. Só de perto que está dando um pouquinho de dificuldade. Vamos lá? Segundo Crônicas, capítulo 20, está escrito assim, irmãos, olha. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, dos da montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgará? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel,
filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Amém? Meus amados, vamos parar por aqui, depois se você quiser, você pode concluir a leitura do texto na sua casa, quando você tiver um tempinho, porque o que lemos, nessa grande leitura até aqui, nos basta para o que nós vamos aprender nessa palavra hoje. Amém? Meus amados, para que você possa se situar, e antes que eu comece a dizer aqui para vocês algumas coisas, olha só, Josafá, ele era rei de Judá, né? Porque Israel naquele tempo ainda estava dividido, né? Havia o reino do norte, que era Israel, as 10 tribos, e havia Judá, né? Que era o reino do sul, aonde estava a capital Jerusalém. E Judá, meu querido, ela sempre foi diferente de Israel, porque Israel, as 10 tribos, o norte, sempre se corrompeu, nunca conseguiu ficar plenamente fiel ao Senhor. Já a tribo de Judá, o reino do sul, eles tinham um temor maior, meu querido, né? Eles tinham como eu posso dizer, um tremor maior diante da glória de Deus. Então Judá sempre procurou ter uma vida de louvor a Deus, uma vida dedicada ao Senhor. E tanto é verdade que Jerusalém, a capital, estava lá, meu querido, o lugar da adoração aonde o templo estava. E você pode ver que na oração de Josafá ele cita, né? Olha, aqui nós consagramos um templo ao seu nome, Senhor, uma casa ao seu nome. Então, é Jerusalém, a capital. Então, Judá, meu querido, sempre foi conhecida por ser temente a Deus, embora houveram épocas também de erros e de falhas. Mas em relação ao norte, a Israel, as tribos do norte, Judá era temente a Deus. E aí, irmão, olha o que aconteceu. Josafá e Judá, então, estão tocando a vida para frente, louvando a Deus, cuidando dos seus negócios, da sua vida, cuidando Josafá como rei, liderando e cuidando da cidade, do povo, estava tudo tranquilo. De repente, meu querido, chega alguém e diz assim: Josafá, você não vai acreditar. O quê? Está vindo uma grande multidão e já estão aqui próximo. Estão vindo contra você, estão vindo contra Judá. Eles estão decididos a destruir, a varrer do mapa Judá. Estão decididos a exterminar com vocês. Irmãos, quando Josafá recebe essa notícia, ele fica, primeiro, abismado, perplexo, mas a Bíblia diz que depois ele também sentiu
temor, e temor aqui é medo. Ele sentiu medo. E por quê, irmãos? Porque, veja bem, Judá, meu querido, por ser menor do que o reino de Israel, das tribos de Israel, Judá não tinha um grande exército. Ele não tinha muitos homens armados para a guerra. O exército era pequeno. E aquela pessoa que trouxe a má notícia disse o seguinte: olha, é uma multidão, é tão grande que a gente não consegue contar. E pelo que eu percebi, são os moabitas, os amonitas, e ainda se juntaram a ele os das montanhas de Seir. Ou seja, 3 povos, 3 regiões estão vindo lutar contra você, Josafá. Irmão, e aquilo trouxe um temor no coração de Josafá. E a Bíblia diz que ele tremeu, literalmente ele sentiu medo. E aí, irmãos, aquela pessoa então trouxe a notícia e aquele era o cenário, aquele era o quadro que Josafá estava enfrentando. Só que Josafá, irmão, diz a palavra do Senhor que nós lemos, ele se pôs a buscar a Deus. E aí ele juntou todo o povo, ele chamou a nação e eles começam a se consagrar, eles começam a orar, eles começam a jejuar, e aí aqueles que eram chamados por Deus para servir ao Senhor, os profetas, os levitas, aqueles que tinham cargo de levar as coisas espirituais para o povo, estes então começam também a se consagrar e buscar de Deus uma palavra, uma direção, até que chega um momento em que eles estão orando no templo, eles estão orando, perante o templo, e a multidão estava ali, e todas as cidades de Judá vieram para se juntar e buscar socorro de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, no meio daquela loucura, daquele pavor, o Espírito de Deus vem e dá uma palavra para eles: olha, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar não. Essa guerra é do Senhor, diz o Senhor. E aí, irmãos, Deus começa a acalmar o coração deles e dizer: não temam porque o Senhor peleja por vocês. O Senhor não peleja contra vocês, o Senhor peleja por vocês. Então fiquem tranquilos. O que o Senhor pede para vocês apenas e tão somente, e a gente percebe isso no texto, é que vocês não deixem de louvar a glória do nome do Senhor. Que vocês não deixem de reconhecer a grandeza de Deus. Que vocês não deixem de reconhecer Deus na vida de vocês. Que vocês não deixem de proclamar os louvores do Senhor. Que vocês não deixem de reconhecer o que Ele já fez por vocês. Que vocês nunca se esqueçam disso. E louvem ao Senhor. Não deixe com que o medo, não deixe com que o pavor, não deixe com que essa luta sufoque a adoração no coração de vocês. Apenas adorem e vocês verão o livramento que o Senhor vai dar. Irmão, olha que palavra tremenda que veio naquele tempo tão difícil. E aí Josafá, irmão, retoma então a palavra, depois que a palavra profética veio, ele retoma a palavra e diz: moradores de Judá e todos de Jerusalém, ouça o que eu estou falando para vocês. Credes em Deus? Estareis seguros. Crede nos seus profetas e vocês vão prosperar. O Senhor liberou a palavra e nós não temos por que duvidar, porque já vimos o que Deus fez e sabemos que Ele vai fazer agora também. Vamos confiar em Deus de todo o nosso coração e vamos confiar que o Espírito de Deus usou o homem de Deus para falar conosco. Vamos confiar. E vamos começar a louvar, vamos começar a adorar. E aí, irmãos, os músicos, os adoradores se reúnem, ou se organizam, colocam lá a banda toda, aquela coisa para tocar. Irmãos, e detalhe, pastor, eles iam ficar lá paradinhos no lugar deles louvando? Não, Deus diz assim: olha, vocês precisam caminhar, marchar até o vale, até a montanha próxima do vale de Jeruel. Porque lá vocês vão ver os inimigos. Vocês têm que ir até lá. Então, vocês vão pegar o exército, os levitas, e o Josafá tem que ir junto, e aí vocês vão caminhando até aquele lugar. Mas vocês vão caminhando e louvando. E aí o Josafá fala: tá bom, entendi, Senhor. E aí, irmão, Josafá coloca os levitas, os cantores, na frente do exército. Olha que coisa, irmão. Irmão, eu já falei isso aqui para vocês, que numa guerra você manda o que lutar? Você manda músico, povo ou exército? Não é isso? Irmão, o que ele manda na frente? Músicos. Em vez de estar com espadas e lanças, instrumentos musicais. E ele manda na frente. Sabe por quê, irmão? Porque Deus falou para ele: apenas louve, apenas adore. E aí, irmãos, vai o povo, o exército atrás, o povo e os cantores. Irmão, e aqui, eu vejo uma coisa interessante nisso. Se o Josafá não confiasse na palavra que Deus tinha liberado, ele tinha colocado quem primeiro?
O exército. Estão entendendo isso aqui? Mas, irmão, para demonstrar que ele estava confiando em Deus, ele fez exatamente o que Deus tinha pedido. Colocou os músicos. Irmão, nunca se esqueça que as nossas atitudes, as nossas ações e reações demonstram se nós realmente cremos ou não. Você pode ver, irmãos, que eu sempre falo para vocês que quando Jesus estava naquele barco com os discípulos que a tempestade se levantou, diz a palavra que Jesus estava o quê? Dormindo. Embora o barco estivesse sendo agitado, Jesus dormindo, descansando. Irmão, só que em contrapartida, os discípulos estavam o quê? Desesperados, apavorados. Quem sabe, talvez até jogando coisas para fora, né? Ah, tá pingando aí. Obrigado, Érica. Obrigado. Vai encher de água aí o ofertório. Isso. Vai lavar as ofertas depois, irmão. Obrigado, Érica. Irmãos, e aí, olha que coisa interessante. Então Jesus dormindo, os discípulos totalmente desesperados. Quem sabe jogando a carga para fora do mar, para aliviar o peso do barco, né? Para ver se de repente eles conseguissem chegar à terra firme, enquanto os Jesus dormindo. E aí, irmão, o pavor foi tão grande, que chega uma hora que eles vão lá e chacoalham Jesus. Jesus, acorda, não é possível. Nós estamos prestes a perder a vida, a naufragar. O Senhor não se importa com nada e não se importa com a gente, e o Senhor está aí dormindo. Como podes dormir? Irmão, Jesus levanta. Primeiro ele sossega o vento, o mar, a tempestade, manda tudo se calar, vem uma bonança, aí depois ele chama a atenção dos discípulos. Ele fala assim, por que vocês são tão tímidos? Tímido aqui, irmão, é medroso, tá? Não é tímido de timidez, não. É tímido de medroso. Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não conseguem crer em Deus? Eu estou descansando lá, dormindo, porque eu sei que nenhuma tempestade, nem o mar vai frustrar o plano do Pai na minha vida. Eu não vim aqui para morrer afogado pelo mar. O plano de Deus é que eu vá para a cruz. Então, nada diferente disso vai acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Irmão, você veio aqui para cumprir sua jornada, cumprir sua missão. Nada além disso que Deus determinou na sua vida vai acontecer. Você precisa confiar no Deus da sua vida. Você precisa confiar no Deus que está sobre você. Irmão, nada pode destruir o plano e o propósito de Deus na sua vida. O que Ele estabeleceu é o que será. Só que você precisa confiar nisso. O problema é que basta acontecer uma tempestade na tua vida, um vento contrário soprar, você já se desestabiliza. Ai, pastor, mas a gente é humano. Pastor, só acabou de dizer que o próprio Josafá, rei de Judá, temeu. Pois é, irmão, temer, sentir medo, pavor, é normal, é natural do ser humano. Mas o que, irmão, faz a diferença é a nossa reação em relação a isso que estamos sentindo. É como nós reagimos. Você vê que o Josafá, ele sentiu medo? Sentiu. A notícia era terrível. 3 exércitos, 3 nações vindo contra ele. Ele não tinha a mínima chance, ou seja, era o fim. Mas, irmão, em meio ao medo, ele se posicionou como alguém que crê em quem? Em Deus. Deus, quem nos plantou aqui foi o Senhor. Olha o que ele está dizendo na oração. Quem nos plantou nessa terra foi o Senhor. Quem nos deu isso aqui como herança foi o Senhor. Até hoje o Senhor desbaratou quem estava aqui para nos dar como herança. Então, Senhor, se o Senhor nos plantou, ninguém vai nos tirar. Porque, irmão, lembra a porta que Deus abre? Só o Senhor pode fechar. Se o Senhor deu, só Ele pode tomar. E Josafá está dizendo, ninguém vai nos arrancar daqui não, Senhor. Porque o seu propósito não é esse. O Senhor prometeu que daria uma terra que manava leite e mel. O Senhor daria, e o Senhor deu. Então, ninguém vai nos tirar. Então, Senhor, eu estou aqui te buscando porque o Senhor é grande Deus. Irmão, olha a reação de Josafá. Ele está agindo como alguém que crê, mesmo que as circunstâncias estão mostrando o contrário. Irmão, será que você é uma pessoa que você consegue, apesar dos sentimentos humanos que vêm, esses sentimentos fracos, terríveis que nós sentimos, medo, pavor, angústia, às vezes aquele sentimento de solidão, estou sozinho nessa batalha, estou sozinho em meio a essa dificuldade. Será que em meio a esses sentimentos você tem se posicionado como alguém que crê? No que Deus tem para você? No que Deus tem para a sua vida? Ou será que você está se entregando? Será que você está se deixando diluir pelos problemas? Se consumir, se corroer pelos problemas, pelas dificuldades que você tem enfrentado? Será que você tem desmoronado diante das negativas que têm surgido?
Então, meu querido, a gente precisa entender isso. Nós somos seres humanos. Tem hora que as notícias não são boas. Tem hora que os acontecimentos não são bons. Tem hora que nós estamos em paz e de repente estoura uma situação difícil, como aqui para Josafá. Mas, irmãos, nós temos que nos lembrar que nós somos povo de Deus, filhos de Deus, que há um Deus verdadeiro e poderoso conosco, e esse Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele tem um plano, Ele tem um propósito para nós. E ninguém pode anular esse propósito de Deus, a não ser o próprio Deus, ou a não ser, meu querido, se nós desistirmos desse plano. Amém, meu querido? Irmãos, só existem dois que podem estragar o plano de Deus na nossa vida. O próprio Deus, se Ele quiser mudar, mas Ele não muda, porque o que Ele determina está determinado. Amém? Por isso que Ele é confiável, porque o que Ele diz é. Irmão, e segundo, quem pode estragar o plano de Deus? Nós mesmos. Não, pastor, o diabo pode. Irmão, mas nem o capeta pode atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Ai, pastor, mas lá no meu trabalho, pastor, eu acho que eu vou perder meu emprego. Tem uma pessoa encapetada lá que... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas nem o capeta pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida, a não ser que você esmoreça. Aí eu vou sair daqui logo antes que esse capeta me perturbe. Aí pronto, irmão. Aí acabou, você correu. Não é que o diabo venceu, é que você o quê? Fugiu. Mas, irmão, se você ficar firme, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Ao se levantar contra ti o espírito governador, o que é o espírito governador? Lembra? O mundo jaz no maligno. Irmão, o espírito do diabo, de malignidade, é que governa essa natureza desse mundo. Ele é quem governa. Jesus disse isso. Esse é o espírito governador. Irmão, se ele se levantar contra ti, olha o que a Bíblia diz. Não deixes o teu lugar. Irmão, você é filho de Deus, você é servo de Deus, você é habitação de Deus, você é ungido do Senhor. Não deixe a sua posição. Não deixe a sua posição de cristão. Não deixe a sua posição de servo de Deus, de serva do Senhor. Fica firme em nome de Jesus, porque Deus vai te honrar. O Senhor vai te honrar, porque a palavra dele diz que ele vai te honrar. Amém, meus amados? Meus amados, Josafá, ele está se posicionando como alguém que crê em Deus. E aí, irmãos, o que a gente percebeu na leitura do texto? Que no final, olha o que aconteceu. Ele põe então os tocadores, os instrumentistas para ir na frente, o povo atrás, eles louvando a Deus, e o exército na retaguarda, lá para trás. E eles vão caminhando. Quando eles chegam, na montanha que Deus mandou eles chegar, que dava para olhar para o vale, quando ele chega e olha para o vale, irmãos, a Bíblia diz que os inimigos estavam todos o quê? Mortos. Porque olha o que aconteceu. Deus criou uma confusão entre eles, irmãos, que aí os da montanha de Seir achou que Moab e o Amon, os amonitas, estavam invadindo o território deles. Aí eles reagiram, irmão, e aí eles entraram em briga entre eles mesmos. O Amon e o Moab, né, os moabitas e amonitas, se juntaram e mataram os da montanha de Seir. E depois, irmão, na hora de brigar pelos despojos da montanha de Seir, não entraram em acordo. Aí os moabitas e amonitas entraram em briga entre eles mesmos e começaram a se matar. Irmão, tudo isso por obra de quem? De Deus, que enviou um espírito de confusão no meio deles. Irmãos, os inimigos destruíram a si mesmos. Irmão, tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia Sagrada de Provérbios, que ele diz o seguinte, olha, aquele que remover uma pedra, a pedra cairá sobre ele mesmo. Aquele que abrir uma cova, ele mesmo cairá na cova. Irmão, lembra na história de Esther? Irmão, havia um homem lá que, o Amã, ele odiava os judeus, lembra disso? Irmãos, mas tinha um judeu que ele odiava mais do que... Irmão, ele odiava os judeus, mas tinha um judeu que ele odiava tremendamente, que era o Mardoqueu, lembra? O tio da Esther. Irmão, o que o Mardoqueu preparou lá no quintal da casa dele, perto da casa dele? Ele preparou uma forca. Porque ele falou, vou preparar essa forca porque eu terei o prazer de enforcar Mardoqueu. Eu quero cuidar daquele judeu particularmente. Eu que vou enforcá-lo. Ele preparou a forca para Mardoqueu e deixou lá. Irmão, só que Deus foi lá e trabalhou, lembra? Esther, Mardoqueu, todo Israel jejuou, se consagrou a Deus. Irmão, Deus reverteu aquele quadro impossível. E quem morreu na forca? Ele mesmo. A forca que ele preparou foi para ele mesmo. Irmão, fica tranquilo. Estão preparando mal contra você? Pensando mal contra você? Fica tranquilo. A pessoa vai cair no próprio laço que ela está preparando. Amém? Irmão, não é desejar mal. Não é desejar mal. Isso é cumprimento da palavra de quem? De Deus. Você não precisa fazer nada não. Irmão, aprenda isso. Você não precisa pagar o mal
com o mal. Você não precisa desejar o mal para quem deseja o mal para você. Aliás, muito pelo contrário. Se você pegar Mateus capítulo 5, a partir do versículo 40, 42 mais ou menos, o que Jesus disse? Ore por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos amaldiçoam, ore pelos seus inimigos. Não foi isso que Jesus falou? Irmão, ora, entrega na mão de quem? Senhor, tu sabes como tratar. Tu sabes o que o Senhor quer fazer com essa pessoa. Senhor, eu quero seguir o meu caminho em paz em nome de Jesus. Livra os meus pés do laço do passarinheiro. Livra-me, Senhor, da seta que voa ao meio-dia, das pestes perniciosas, como diz o Salmo 91. Me dá livramento, porque o Senhor é quem tira os nossos pés do laço do passarinheiro. Senhor, não deixe que a vontade dos maus prevaleça sobre mim. E que o Senhor cuide dos ímpios em nome de Jesus. Irmão, acabou, segue sua vida para frente. Mas não, irmão, hoje, há um bichinho aqui dentro de nós. Irmão, a gente tem um bichinho que a gente precisa matar ele. Amarrar ele, trancar ele numa jaula, que é o bichinho homem, a nossa natureza. Não, eu não vou deixar isso barato. Não, eu preciso dar um jeito. Eu preciso falar poucas e boas. Não, eu vou pôr essa pessoa no lugar dela. Irmão, aí a gente é tomado por uma ira, por uma raiva, a gente paga o mal. Como? Aí depois a gente quer que Deus nos honre. Irmão, se você pagar o mal com o mal, Deus não vai te honrar. Ponha isso no teu coração. Porque a palavra diz, irmãos, que, ó, o que o Senhor diz, não vos vingueis do mal, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Não é sua vingança, irmão. A vingança é de quem? É do Senhor. Pague o mal com o bem. Ore por quem vos persegue, por quem vos aborrece, por quem está querendo, irmão, trucidar você. Ore em nome de Jesus. Irmãos, e Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. Amém, meu querido? Ele vai fazer a obra. Mas não, irmãos, às vezes a gente vai deixando essa natureza humana, sabe, nos consumir, e a gente vai sendo tomado por esses sentimentos humanos fracos, caídos da nossa natureza, e quando vê, nós estamos agindo na nossa força, no nosso braço, mas queremos que Deus nos honre. Irmão, maldito é o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. Irmão, o que isso quer dizer? Não é que você... Irmão, olha o que é confiar. Olha o que esse texto diz. Eu acho engraçado, irmão, quando a gente fala isso, a gente pensa que a gente está falando só quando eu vou buscar ajuda em outra pessoa. Está entendendo isso aqui? Não. É quando às vezes, irmão, você acha que você pode resolver aquele problema do seu jeito, da sua maneira, sem esperar o agir de quem? De Deus. Aí você está sendo maldito, por quê? Você está confiando na força do seu braço e não confiando naquilo que Deus está dizendo pela palavra. Porque, irmão, se Deus mandou você esperar, não adianta você ir na sua força, não. Vai dar ruim. Então, tem uma canção que eu estou ouvindo que fala, nada vai dar certo se não for feito como que é? Nada vai dar certo se for feito do jeito errado. Irmão, você está fazendo as coisas do jeito errado? Não vai dar certo, irmão. Não tem como dar certo. Vai dar ruim, que diz o ditado. Vai dar ruim. Mas aí você acha que eu não vou esperar por Deus não, porque Deus demora demais. Até quando eu vou esperar? Até quando Deus vai aguentar essa encheção de saco? Até quando eu vou aguentar isso? Aí, irmão, você começa a agir pela sua própria vontade. Lembra de Jesus em Mateus capítulo 4? Irmão, tentação de Jesus, lembra? Satanás chega para ele e fala assim, Jesus, você não é o Filho de Deus? Você não tem poder, capacidade? Por que você está esperando aí? Deus falou que vai mandar um anjo, mandar pão para você? Porque, irmão, você pode ver lá que Deus ia alimentar ele depois do jejum. Está escrito lá. Você vai ficar esperando seu pai mandar até quando... Você sabe como seu pai é, hein? Ó, ele fala que calma que eu vou socorrer. Ó, esse calma dele, ó. Irmão, olha o Satanás atiçando Jesus. Você sabe que ele demora. Irmão, aí ele fala assim para Jesus, Jesus, então, você não tem capacidade para resolver do seu jeito? Transforme as pedras em pães e mata a tua fome. Fica esperando por Deus não. Não fica esperando teu pai não. Irmão, o que Jesus disse para o diabo? É verdade, Satanás. Para que eu vou esperar meu pai? Meu pai demora para caramba. Sabe uma coisa? Como eu estou aqui nessa terra, estou como homem, então eu vou agir como homem. Eu vou transformar agora essa pedra em pão. Irmão, você pode ter certeza, a pedra ia virar pão, você pode ter certeza. Jesus ia comer, ia matar a fome, está tudo certo.
Só que na verdade, estaria tudo errado. Irmão, e naquele momento, acabaria o propósito de Deus da vida de quem? Aí Deus ia ter que buscar outro Salvador para nós, irmãos. Estão compreendendo isso aqui? Meus amados, o que eu estou falando para você é bíblico. O que eu estou falando para você mostra como Jesus, ele agia em relação ao Pai. Jesus dizia assim, ó, eu vou caminhando conforme de mim está escrito. Ou seja, conforme Deus quer é como eu ando. Eu não ando segundo a vibe desse mundo. Irmão, sabe qual é o problema? A gente quer andar com Deus na vibe desse mundo. Olha que coisa, irmão, bonitinha. Sou de Jesus, mas anda na pilha desse mundo. Anda segundo o curso desse mundo. Anda segundo o modo de tratativa desse mundo. E é por isso, irmão, que nós estamos naufragando. Hoje os crentes naufragam na fé, por quê? Porque, mais uma vez eu digo, eles dizem andar com Deus, mas vivem na vibe, vivem na atmosfera desse mundo, fazendo o que os mundanos fazem. Amém, meus amados? Estão compreendendo isso aqui? Irmão, nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra de Deus. E a palavra expressa o plano e a vontade de Deus para a nossa vida. Você quer andar com Deus e você quer que Deus seja contigo? Cumpra a palavra, irmão. Cumpra a palavra. Faça o que a palavra diz. Ai, pastor, mas nesse mundo aqui, pastor, se a gente... irmão, só um pouquinho, meus queridos. Perdoa. Deixa eu desligar aqui para parar a interferência. Irmãos, então, a gente muitas vezes, pensa assim, pastor, mas nesse mundo aqui, se a gente agir como cristão, se a gente vive como pastor, a gente é atropelado, a gente é passado para trás, a gente é chamado de um monte de coisa. Irmãos, você está preocupado com o que o mundo acha? Irmão, eu tenho falado aqui para vocês que é triste hoje você ver a igreja preocupada com o que o mundo acha dela. Das posições da igreja. É por isso que a igreja está mudando seus posicionamentos, já viu, irmão? O que a igreja antes seguia a palavra de Deus, que era errado, hoje a igreja já está o quê? Veja bem. Já viu como a igreja está hoje? Veja bem, não é bem assim. Não, isso aqui Deus disse num outro contexto. Aí, irmão, a gente começa a mudar porque a gente está preocupado com quem? Com o mundo. A gente está preocupado. Aí hoje, irmão, nós estamos na igreja admitindo coisas que não devíamos o quê? Admitir. Veja, irmãos, não é proibir que as pessoas venham, mas é dizer para elas que aquilo que não é de Deus. Até isso, irmãos, a igreja está deixando de dizer. Hoje, irmão, você ouvir pregações que condenem o pecado, como a Bíblia condena, irmão, essas pregações são tiradas. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o que o mundo vai achar. A gente vai na igreja, a gente se sente mal, porque chega lá, a gente é escancarado pela palavra, as coisas que a gente faz. Que coisa, né? O pastor nem para dar uma passadinha de mão na cara. Então quer dizer que você vem em busca da verdade ou você quer que o pastor minta para você? Irmão, você já viu? Todo mundo ama a verdade, mas ninguém quer o quê? Ninguém quer ouvir a verdade. Já viu isso como o ser humano é? Verdade é uma coisa que tem que ser... Aí quando eu falo a verdade, fulano, você é muito assim, você é muito direto. Irmão, existe outra maneira de você falar a verdade sem ser direto? Então, irmãos, nós temos que entender que Deus tem uma palavra, que Deus tem um caminho, que Deus tem uma vontade. Você quer andar com Deus e quer que Deus seja contigo? Meus amados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pratique a palavra de Deus, mesmo perante essa sociedade caída. Josafá, irmãos, ele está preferindo ficar na palavra de Deus. Irmão, quando você pega Israel, o Reino do Norte, lembra que eu falei do Reino do Norte para você? Irmão, sabe o que Israel fazia? Quando ele lidava com uma guerra, meu querido, que o inimigo era maior do que ele se associava com povos, irmão, que Deus condenava. Que Deus não queria que eles fizessem aliança. Eles iam lá e faziam aliança. Né? Irmão, é mais ou menos como crente. A coisa está difícil. Deixa eu ali no Ziriguidum ali, fazer um trabalho ali para ver se a doença vai embora. Estão entendendo isso aqui, irmão? Pastor, o senhor vai ser processado porque o senhor está falando do Ziriguidum. Não, estou falando Ziriguidum, não falei nome de religião nenhuma. Amém, meu querido? Irmão, é a mesma coisa. Aí o crente se associa ao feiticeiro para resolver um problema. Estão entendendo isso aqui? Irmão, era o que Israel, a tribo do norte, fazia. Se associava com nações que Deus tinha separado eles. Eles se associavam.
Irmão, toma cuidado. Às vezes você está passando uma situação, você está se associando com quem não deveria se associar. Você está buscando em fonte que você não deveria buscar. Para resolver um problema, que você está aí agoniado com esse problema, você não aguenta esperar o agir de Deus, o mover do Senhor, você não aguenta pagar o preço, você não aguenta carregar a cruz, e aí você começa a se associar com o que não deve. Toma cuidado. Irmão, tem um monte de gente perdendo tudo, porque querendo ganhar tudo, quiseram ganhar tudo de maneira o quê? Errada. E hoje quebraram a cara, caíram, meu querido, perderam tudo. Toma muito cuidado, irmãos. Toma muito cuidado. Você é servo de Deus, você conhece o Deus vivo, você conhece a palavra de Deus. E Deus vai te honrar no tempo dele. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos exalta no tempo dele. Olha o que a Bíblia diz, Pedro falando: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Irmão, quem vai te colocar no lugar é Deus. No tempo dele, na hora que ele tiver que te colocar, ele te coloca. Lembra de José no Egito, sim ou não? Meus irmãos, eu tive um sonho. Olha, o meu feixe da colheita estava no meio e os 11 feixes se dobravam diante do meu feixe, os feixes de vocês. Ah, José, você está falando que nós vamos te servir, que você é maior do que a gente? Pera aí, coro do José, irmão. Ah, eu tive um sonho, as estrelas e não sei o que. Pera aí, você continua sonhando? Pera aí, pau! Irmão, só humilhado, sim ou não? José estava que nem cabeça de prego, né? Só levando. Irmão, os irmãos bateram, jogaram numa cova, venderam ele, tudo. Irmão, foi como escravo para o Egito, foi na casa de Potifar. Irmão, passou o que passou. Meu querido, não saiu da palavra uma única... Irmão, isso que é bonito em José. Irmão, com toda a opressão... Irmão, você imagina o José. Irmão, José tinha motivo para amaldiçoar os irmãos dele? Tinha ou não tinha? Irmão, José podia viver assim, né? Deus, ai, um dia o Senhor vai mostrar sua glória. Aqueles meus irmãos vão pagar. Eles, o Senhor vai espremer eles. O Senhor, Deus, eu te peço, mostra que o Senhor é na minha vida. Põe uma doença lá no meu irmão. Irmão, José fazia isso? Irmão, José aguentava as coisas o quê? Ele quem? Ele não pensava em se vingar, irmão. Irmão, e tanto é verdade, presta atenção, tanto é verdade, que quando ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos dele, o que ele fez? Ele abriu o quê? E os serviu. Amém, meu querido? Lembra da mulher de Potifar? Que acusou ele de algo que ele não fez? De um crime sexual que ele não praticou? Lembra? Irmão, José agora estava na posição para condenar ela, sim ou não? Se vingar. Ele se vingou? Sabe por quê, irmão? Porque José estava com Deus, por isso Deus era com José. E por isso o coração de José, irmão, era limpo. Era um coração, meu querido, disposto a temer e a servir a Deus. Por isso Deus honrou José da maneira que honrou. Quando chegou o tempo, Deus o colocou na posição. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, Deus tem um tempo para a sua vida em nome de Jesus. Fica tranquilo em nome do Senhor. Sabe? Não fica atropelando, colocando carroça na frente dos bois, que é outro problema da nossa geração, você não, irmão. A pressa. Já viu a pressa que o ser humano vive? Não, porque a vida passa muito rápido, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que não sei o quê. Aí, irmão, ele começa a colocar a carroça na frente dos bois. O que acontece, irmão, se você colocar a carroça na frente dos bois, irmãos? Você imagina o cavalo tropeçando na carroça, a carroça virando em cima do cavalo, aquele bolo... Irmão, tudo por pressa, ansiedade. Irmão, olha que geração doente que a gente vive. Sabe, as pessoas com aquele semblante pesado, carrancudo, sabe por quê? Porque estão sempre preocupadas, estão sempre desesperadas por alguma coisa, estão sempre cobiçando alguma coisa. Irmão, você olha para essa humanidade, parece, sem brincadeira, irmão, você olha para a sociedade, parece um bando de louco. Parece estar ligado, sabe? Aí vem Jesus, irmão, fala assim para nós, assim, ó. Por que vocês estão tão preocupados com o que é a vez de comer, de beber e de vestir? O Pai Celestial sabe tudo que vocês precisam. Irmão, o que Jesus está falando? Pare de trabalhar, pare de cuidar da vida, cruza os braços, é isso? O que ele está dizendo? Não ande como andam os outros gentios procurando essas coisas, desesperado por essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, ou seja, busque fazer a vontade de Deus.
E as demais coisas ele vos... Lembra que quando eu preguei isso para vocês, eu achei bonita essa palavra? Ele vos acrescentar. O que é acrescentar? Você está fazendo bolo, irmão? Você põe lá o trigo e mexe lá a massa. A massa ainda não está no ponto, ela está meio mole. O que você faz? Acrescenta mais trigo. Você mexe, ainda não está. Você vai acrescentando, sim ou não? Até chegar no ponto. Irmão, Deus vai acrescentando dia após dia. É uma conquista aqui hoje, é algo ali, é uma porta que se abre aqui, é uma coisa que você faz para a sua melhoria, para o seu crescimento. Amém? Porque, irmão, tem coisa que você está buscando que você precisa se preparar para chegar lá. Amém, meu querido? Então começa a se preparar e você se prepara. Se for profissionalmente, é um curso que você faz aqui, uma especialização ali, né? Uma reciclagem aqui, para você estar pronto para estar naquele lugar. Amém, meus amados? Irmão, por que você acha que Deus permitiu que José fosse para a casa de Potifar? O que José aprendeu na casa de Potifar? Administrar, porque lembra? Irmão, quando o Potifar viu José, falou assim, rapaz, esse menino é inteligente, é novo, eu vou dar uma oportunidade para ele, vou ensinar ele. Ensinou, falou, olha, você ficou tão bom que agora eu vou te colocar para gerenciar minha casa. Como eu sou um homem de negócio, viajo muito, você vai gerenciar minha casa. Então, você vai cuidar dos outros servos. Irmão, olha que coisa! José estava sendo o quê? Treinado. José estava fazendo um curso de administração. Irmão, tem hora que você não entende certas passagens da sua vida e você não sabe que Deus está te treinando. E você não sabe que Deus está te preparando para algo melhor. Que Deus está forjando o seu caráter. Que Deus está forjando o teu coração para algo que Ele vai te pôr daqui a pouco. Aí você não entende, aí você começa a reclamar. Você imagina o José, que desgraça, o que eu estou fazendo aqui na casa desse homem? Olha aqui, olha aqui. Irmão, é pior, sem ganhar salário, viu? Você fica reclamando do seu salário, imagina o José que trabalhava sem receber nada. E ele está lá, irmão, mas José está entendendo o seguinte, lembra, irmão, o que a palavra de Deus diz e às vezes a gente esquece? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ó, todas as coisas, irmão, até a sua luta, até a sua aflição, até a sua dor, ela coopera para o seu? Não, pastor, não me vê com essa história, não, pastor. Como é que pode, pastor, esse problema está me matando, pastor, meu coração está dolorido, pastor, eu tenho chorado à noite no meu travesseiro, como é que o senhor pode falar que essa luta coopera para o meu bem? Irmão, é o que a palavra de Deus diz. Todas as coisas, para mim todas as coisas são todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o seu bem. Amém, meu querido? Você quer ver uma coisa? Um dia, irmão, olha que coisa, eu estou com umas coisas aqui para pregar, mas Deus está dirigindo dessa maneira. Meus irmãos, um dia Josué, ele substitui Moisés, Moisés morreu, ele agora é o líder do povo. E agora eles estão se preparando para tomar a posse da terra. Irmão, primeira batalha que eles tiveram, Jericó, uma cidade intransponível. Irmão, Deus deu uma estratégia, eles vão lá, né, durante 7 dias, a cada dia eles vão lá dar uma volta na cidade, né, em volta da cidade, orando. Aí no 7º dia eles tinham que dar 7 voltas e na 7ª volta dar um grito, um brado de vitória, né, um brado de glória a Deus, que as muralhas iam cair. Irmão, o poder de Deus é coisa sobrenatural. O homem natural do mundo não acredita nisso, pensa que isso é historinha. Mas vamos lá, é coisa sobrenatural. Irmão, e as muralhas caíram, eles tiveram uma vitória, irmão, que ninguém tinha conseguido derrotar aquela cidade, eles derrotaram. Olha o que aconteceu. Estão celebrando a vitória. Ganhamos! Qual a próxima batalha? É a cidade de Ai. Aí Josué faz assim, ó, vai lá, vão uns espias lá, uns soldados, vão lá ver como que é a cidade de Ai, traz para nós aqui, para a gente saber como que vai lutar. Eles foram lá, meu querido, e voltaram. Josué, fomos à cidade de Ai. Lá é uma cidade pequena, o exército é pequeno, a gente vai tomar com facilidade. Se a gente der um pau em Jericó que ninguém ganhava, a cidade de Ai, olha, manda só uns 2.000 soldados mais ou menos que está tudo certo. Eles foram, irmão, com 2.000 soldados. Vai ler o texto para você ver. Tomaram um couro.
Irmão, perderam quase que todos os soldados. Voltou um gato pingado, ferido, machucado, dizendo: Josué, Josué, apanhamos, morremos, fomos massacrados e tal. Irmão, Josué rasga a roupa. E o que Josué vai fazer? Por que, Deus? Por que, Deus? Aí a culpa é de quem? De Deus. Irmão, sabe o que a gente aprende? Eu já preguei sobre essa passagem, eu preguei isso para vocês. O que aconteceu? Com a vitória que eles tiveram em Jericó, eles entraram em estado de euforia. Sabe a alegria? Demasiada. Agora agora tudo vai dar certo, nada vai parar diante de nós. Aquela coisa, nós somos bons pra caramba. E pá, vamos arrebentar, vamos pra próxima. E pá. Irmão, presta atenção. Você tem que tomar muito cuidado com os sentimentos humanos. Sentimentos humanos. Irmão, se existe uma coisa que você precisa ter nesse mundo, para você vencer situações, você precisa ser racional. Irmão, racionalidade não admite sentimentalismo. Sabe por quê? Porque a razão, irmão, ela dá pau na emoção. Aprenda isso. Você já viu a história cortar na carne? Sim ou não? Irmão, quem aqui já teve que esquecer quem amava? Eu já. Irmão, quem aqui teve que largar um emprego que amava por uma outra circunstância? Quem aqui, irmão, teve que deixar a casa do pai e da mãe porque precisava partir para uma etapa nova da sua vida? Irmão, e se você fosse agir pela emoção? Você estava preso até hoje. Estão compreendendo isso aqui ou não, irmãos? Quantas vezes, irmão? Friozinho, aquela vontade de ficar na cama, segunda-feira brava, hein? Ai, tá quentinho aqui. Mas, irmãos, o despertador está lembrando que você precisa o quê? Levantar, né, Cris? Né? Que você tem um compromisso de trabalho ou outro compromisso que você tem e que você não pode faltar, sim ou não? E você tem que vencer o sentimento, tudo aquilo, para que a razão pudesse governar. Irmão, tem muita gente hoje perdendo, tomando pau na vida porque deixa as emoções falarem mais alto. E você precisa ser racional. Irmãos, eu nunca me esqueço de uma pregação que Deus me deu e eu entreguei para vocês, que é quando eu falei que Jesus ele tinha uma certa dose de insensibilidade. Lembra dessa mensagem? Muitos aqui guardam essa mensagem porque ela foi muito profunda. O rapaz, Jesus chega para o rapaz e fala assim: ô rapaz, vem, me segue, eu quero que você seja meu discípulo. Ai, Jesus, sabe o que é? Meus pais estão velhinhos, estão chegando na idade de velhice, e aí, né, eu quero acompanhar os meus pais, até eles morrerem. Aí depois que eles morrerem, eu vou seguir o Senhor. Olha que coisa, irmão. Irmão, Jesus olhou para aquele rapaz e falou: o quê? Quem lembra? Ei, deixa os mortos ou enterrar os mortos. Você vem e me segue. Irmão, que negócio é não? Como é que você pode falar para um filho? Vem me seguir porque Deus tem um plano para você ser um discípulo. Deixa seus pais lá. Você vai visitá-lo de vez em quando der. Está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, sabe o que Jesus está dizendo? Rapaz, vem me seguir. Eu sei que pode acontecer de você estar numa missão tão longe que quando seus pais morrerem, você não vai estar aqui nem para enterrá-lo. Você não vai nem ver enterrar. Mas Deus quer que você seja um discípulo. Então, passe por cima desse sentimentalismo para você fazer a vontade de quem? Irmão, Jesus era insensível, não era? Não, irmão, Jesus era o quê? Racional. Sabe por quê, irmão? Vamos lá, lembra dessa mensagem? Vamos lá, só para você se pontuar. Porque talvez isso aqui vai ajudar você a tomar decisões hoje na sua vida. Jesus está falando assim: ei, filho, primeira coisa, você sabe quanto tempo seus pais têm de vida? Outra coisa, você sabe se os seus pais vão primeiro do que você? Irmão, você sabe o dia de amanhã? Irmão, hoje não está cheio de filho partindo antes dos pais, sim ou não? Como é que alguém fala: não, eu vou esperar meus pais morrer? Não, você pode morrer antes. E aí você, com esse sentimentalismo, deixou de fazer a vontade de quem?
de Deus. Irmão, aí por causa de sentimento você deixou de fazer o que era certo. Ó, outra coisa, você quer ver uma coisa que é muito comum? Filho, irmão, como o filho tira a gente do propósito, sim ou não? Sim ou não? Você está guardando dinheiro. Irmão, vou dar um exemplo aqui, ó, um exemplo, tá? Esse aqui é exemplo, irmão. Você imagina que você está falando assim, puxa vida, né? O mundo está evoluindo, aquela coisa toda, o mundo globalizado. Puxa, eu vou guardar um dinheiro, eu vou pagar a escola de inglês para o meu filho. Um exemplo. Curso de idioma. Estou falando de inglês, mas pode ser outro. Enfim, um curso, uma especialização, alguma coisa. Aí o seu filho, irmão, chega para você e fala assim, mãe, eu quero um PlayStation. Irmão, 4 conto um PlayStation. Mãe, eu quero, mãe, você me ama, mãe, me dá um PlayStation. Pai, você me ama, me dá um PlayStation. Ai, filho, é lógico que papai ama você. Irmão, aí você se derrete todo e compra, pega do dinheiro que era para você dar o curso do seu filho, você compromete parcelas para dar ele um PlayStation, que, irmão, daqui a pouquinho você vai ver como que ele vai tratar o PlayStation, tá? Quando chegar o PlayStation, irmão, ele vai dormir com o PlayStation, acordar com o PlayStation, tomar banho com o PlayStation. Daqui um tempinho, o PlayStation vai estar cheio de pó e você vai ter que limpar ainda para começar. Mas vamos lá. E aí você deixa de pagar algo que é para o futuro dele, que vai fazer ele estar na frente de muita gente no futuro, porque você foi levado para um momento de emoção. Ao invés de você ser o quê? Filhão, você vai chorar, espernear, gritar. Mas não. Eu vou fazer isso aqui que é para o seu futuro. Estão compreendendo, irmão? Sim ou não? Irmão, você está vendo como ser racional é importante? E talvez você está aqui, irmão, muitas vezes, por causa de sentimentalismo, você está deixando de avançar na sua vida, de viver algo novo, de partir para algo novo, ou de se preparar para algo novo. Porque é o sentimentalismo. O Josué, meu querido, com o povo de Judá, com o povo de Israel, todo eufórico, vencemos, agora vai ser fácil, tome. Não se prepararam, deixou a emoção falar mais alto. Irmão, não entenderam que guerra é? Irmão, guerra é guerra, meu querido. Guerra é guerra. O inimigo também tem arma. Mas não. Agora está fácil. E deixaram, meu querido, aquela situação e eles perderam feio. Portanto, irmãos, se nós queremos verdadeiramente viver o plano e propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que Deus tem uma palavra que nós precisamos seguir. E para seguir essa palavra, irmão, tem hora que a gente vai ter que passar por cima de sentimentalismos. Toma muito cuidado com isso. E talvez você é uma pessoa muito sentimental. Muito fraca. Irmão, até no que eu estou falando para você, até para aguentar tranco, sabe? Você ora tanto para Deus abrir uma porta para você, aí Deus abre a porta, chega lá, tem alguém lá que te importuna todos os dias, te enche o saco todos os dias. Ah, lá está você abrindo mão da porta que Deus deu para você, por quê? Porque as suas emoções, você não consegue ser forte o suficiente para aguentar aquele baque todo dia. Sabe, irmão, nós precisamos entender que é tempo de nós sermos fortes, e para sermos fortes nós temos que ser racionais. Toma cuidado com o sentimentalismo. Toma cuidado com essa fraqueza emocional. Porque talvez se você... Eu estou aqui pregando e você, aí em casa, vocês aqui na igreja... Pastor, eu estou pensando aqui, pastor, eu já quebrei minha cara por causa de sentimentalismo. Pastor, eu já me arrebentei porque esse negócio de ser coração bom. Irmão, eu já falei para vocês aqui, olha o que a Bíblia diz. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as... Irmão, a Deus você ama acima de si mesmo. Olha, por Deus e para Deus você faz, irmão, se for preciso morrer por Ele. Por Deus. E pelo próximo? Ai, pastor, pelo próximo eu tenho que arrastar um bonde, pastor. Eu tenho que me humilhar. Pisa em mim que eu te amo. A Deus você ama acima de todas as coisas. Inclusive acima de você. E ao seu próximo? Como a ti mesmo. Não se prejudique por causa de ninguém. Ajudar é uma coisa, irmão. Ser trouxa, ser bobo é outra. Amém, meu querido? Deixar usar em você é outra coisa. E depois não adianta reclamar para Deus não, tá?
Por que, Deus? Por que eu estou assim? Porque aí Deus vai falar, irmão, Deus vai falar para você, porque você é trouxa. Eu não mandei você amar o seu próximo mais do que você mesmo. Irmão, mas não, nós somos sentimentalistas. Nós somos vencidos pelo sentimento. Irmão, toma cuidado. Na história da humanidade, irmãos, muitas pessoas se arrebentaram por causa de sentimentos. E nós precisamos ser fortes, irmãos, ser valentes em nome de Jesus. Sabe, meus amados? Nós estamos vivendo um tempo, que as coisas estão se afunilando cada vez mais. Sabe, irmão, tem uma coisa da lei de Darwin, da evolução, que é interessante se a gente pensar nesse aspecto, tá bom? Eu acredito na criação, no criacionismo e não na evolução, mas vamos lá. Irmão, na teoria da evolução, quem sobrevive? Quem é que sobrevive? Os mais fortes. Os fracos caem. Quem sobrevive? Os mais fortes. Irmãos, nós precisamos ser fortes. Precisamos. Se queremos viver o plano de Deus, se queremos sobreviver nessa sociedade que nós estamos vivendo. Seja forte. Sabe? Eu acho bonito, irmão Josué. Esse mesmo Josué que eu falei para vocês ainda há pouco, ele diz assim, olha, vocês escolham quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa vamos servir a quem? Ao Senhor. Irmão, cadê os cabras valentes, racionais, inteligentes de hoje, servos de Deus, que vão dizer o seguinte, olha, a minha família vai ser criada segundo os princípios de Deus e não segundo o curso desse mundo. Mas não, irmãos, hoje nós criamos a nossa família segundo o curso do quê? Desse mundo. Segundo o curso desse mundo. Irmão, levamos os nossos relacionamentos afetivos segundo o curso desse mundo. Não segundo os princípios de Deus. Ai, pastor, mas se a gente for olhar para a vida de marido e mulher segundo os princípios de Deus, o homem é a cabeça, a mulher sempre vai ser o capacho. Quem disse? Onde você leu isso? Que Bíblia você leu? Só se for a Bíblia do Satanás, irmão, que você leu. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não diz que a mulher é capaz do homem. Nunca disse isso. Nunca disse que a mulher não tem, irmãos, destaque. Onde você leu isso? É que você fica ouvindo essa papagaiada por aí afora. É por isso. Porque, irmão, homem e mulher, a Bíblia diz que eles trabalham o quê? Juntos. Que eles se respeitam, se amam, cuidam e zelam um do outro. Isso é o que a Bíblia diz. Mas não, irmão, hoje esse pensamento feminista aí, meu corpo, minhas regras, quem manda sou eu, o homem comigo tem que falar de joelho. Não, agora eu trabalho também desse salário. É o seguinte, marido, agora não depende de você. Se quiser cair fora, cai fora. Aqui vai ser como eu quero agora. Olha, É por isso, irmãos, que casamentos quebrados, falidos, gente solteira, encalhada, que não consegue se dar bem com ninguém, por quê? Porque não entende, irmãos, que quando você... presta atenção nisso. Quando você vai viver uma vida a dois, você precisa entender o seguinte, sua vida antes era 100% o quê? Era um terreno que era todo seu. Só que agora, irmão, você trouxe alguém para morar na sua vida. O que você acha que vai acontecer com o seu terreno? É só seu agora? Irmão, você vai ter que ceder uma parte, sim ou não? Senão não tem como outro morar no seu terreno, na sua vida. Irmão, só que tem gente que quer ter uma vida a dois, mas ele quer ser dono do quê? Do terreno inteiro. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Irmão, você tem que aprender que vida a dois é ganho e perda. É receber e também o quê? Doar. Irmão, isso é vida a dois. Ai, pastor, antes quando eu era solteiro eu ia para onde eu queria. Pois é, agora você tem alguém na sua vida, você tem que dar satisfação. Amém, meu querido? Uma coisa que eu e a Dani já decidimos aqui, irmãos. A gente vive assim. Onde não cabe um, não cabe o outro. Dani, vem aqui, mas não traz seu marido não, tá? A Dani já fala, não vou. Irmão, por favor, eu não estou dizendo aqui coisa... Porque irmão, tem coisa que é lógico. Poxa, tem coisa que é pessoal, aquela coisa toda. Por exemplo, né? Vamos supor, você vai resolver um negócio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, vida social. Amém? Fulano, vem aqui na festa, mas olha, vê se não traz seu marido ou não traz sua esposa, porque fulano não gosta dele. Ou fulano não gosta dela.
Ah, é? Então se não gosta dele, não gosta dos dois. Então, resolvido. Fica aí vocês com a festa de vocês. Amém, meu querido? Mas não, irmão. Hoje em dia... é por isso que tem casal que briga. Já viu? Irmão, o marido não defende a esposa às vezes, ou a esposa não defende o marido perante críticas baratas, vazias, de familiares, por exemplo. Sabe? Coisas descabidas. Não se defende. Não se honra. Irmão, honra. Você que é casado aqui. Mulher, honra teu marido. Marido, honre a tua esposa. Em nome de Jesus. Não estou falando as coisas erradas. Eu estou falando honre. Honre. Porque assim tem que ser uma vida a dois. Assim o casamento de vocês será forte. Assim vocês serão abençoados em nome de Jesus. Vocês serão perante essa sociedade fortes. E para a família de vocês, perante os filhos de vocês serão fortes. Irmãos, muitas vezes os filhos estão vendo fragilidade, debilidade na vida de um casal. Aí os filhos ficam perdidos, não se sentem confiança. Por quê? Porque é um casal fraco. Casal que arranca rabo na frente de filhos, irmãos. Ei! Está tudo errado. E aí depois, Deus, por que minha casa é assim? Ai, Deus, por que você... Ai, Deus, o que eu fiz para... Pois é, irmão. Põe a mão na consciência para tu ver como tu vive. Portanto, irmão, é hora da gente ser forte. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu vou viver segundo a vontade de Deus em nome de Jesus. Segundo os princípios. Porque o que é a vontade de Deus? Princípios de Deus. Eu não preciso de mentira para me dar bem na vida. Então mentira não vai fazer parte do meu cardápio. Os meus filhos vão crescer segundo a doutrina do Senhor. Não é porque a escola quer fazer festa de bruxa que meu filho vai ficar de bruxa, não de feiticeiro, não. Não, mas não, irmão, a gente quer ser parecido com esse mundo. Depois queremos que Deus nos abençoe. Amém, meus amados? Depois criança está vendo vulto, está vendo não sei o quê, aquela coisa toda, aí, irmão, aí sim. Depois que a criança fica perturbada, aí chama quem? Aí chama o pastor. Chama o pastor para tirar o espírito ruim. Irmão, meus amados, em nome de Jesus, será que você tem sido uma pessoa fraca, irmãos? Cedido e sucumbido a esse espírito governador desse mundo? Será que você tem sido uma pessoa que tem deixado os seus sentimentos falarem mais alto? E aí você, irmãos, está sucumbindo diante de pessoas, diante de circunstâncias. Por quê? Porque ao invés de ser racional, cortar na carne, que nem diz o ditado, você sempre está cedendo, irmãos, aquilo que você não devia ceder. Uma vez eu preguei aqui, irmão, que a gente tem que aprender a dizer. E tem gente que não sabe dizer não quando é preciso dizer não, meu querido. E essa mania de dizer sim, de se permitir que se seja usado, está acabando com a vida dela e ela não percebe. Irmão, não permita que abusem de você. Você é um ser. Eu gosto dessa música antiga, né? É muito bonita. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Lembra dessa canção antiga? Irmão, se valorize. Se valorize, dê a volta por cima, levanta a cabeça. Não deixa ninguém te manipular, te usar, não. Ei. Usar, nós usamos coisas. Pessoas não são para ser usadas, amém, meus queridos? Mas não, às vezes você é muito fraco. E você acaba sucumbindo. Meus amados, quais são as guerras que estão hoje diante de você? Quais são os inimigos que têm se levantado na sua vida? É hora de ser forte. Eu não entrei hoje no ponto falando sobre jejum, tá bom? Semana que vem eu vou falar sobre isso, mas a gente vai estar em jejum semana que vem. E aí eu vou entrar falando de Josafá sobre isso, tá? Mas o que eu quero que, aquilo que Deus nos trouxe hoje, que você perceba. Irmãos, nós precisamos, primeiro, entender que Deus tem um plano e uma vontade para a nossa vida. E que Deus manifesta esse plano, essa vontade, através da palavra. E a palavra são princípios que Ele nos dão para nós conduzirmos nossa vida nessa terra. Irmão, todas as áreas da nossa vida têm princípios bíblicos para nós seguirmos. Você olha a sua vida sentimental, tem princípios bíblicos. Você olha a sua vida profissional, carreira, negócios, tem princípios bíblicos. Você olha a sua vida familiar, tem princípios bíblicos. Então, seguir a vontade de Deus é você seguir esses princípios. Amém, meu querido? Então, vai aprendendo e colocando em prática. Se você fizer isso, Deus será contigo. E por mais que o inimigo se levante, como se levantou contra Josafá, Deus vai pelejar por você, porque a guerra é dele. Porque você está na vontade dele. Amém, meus amados? Então, o Senhor será contigo. Irmãos, e como Paulo disse em Romanos 8:32, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ou seja, irmão, quem poderá te vencer, te parar, se Deus está dando vitória para você em nome de Jesus? Seus inimigos já estão caídos diante do Senhor.
E eles vão cair diante de você também em nome de Jesus. Amém? Você vai dar a volta por cima. Isso que está te fazendo chorar hoje, irmão, você vai se alegrar em nome do Senhor, você vai bailar, que nem diz a palavra, porque Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta você seguir o que Deus está falando. Irmão, deixa o sentimentalismo de lado. E é hora de ser racional. Amém, meus amados? É hora de ser racional. Você vê, só para eu poder encerrar, irmão, lembra que eu falei para vocês ainda há pouco que Jesus ele tinha uma dose de insensibilidade, sim ou não? Irmão, olha que coisa interessante. Quando Jesus está na cruz assim, ó, lá morrendo, isso aqui é interessante. Grave isso aqui. Lembra que aquela que era, segundo a visão do mundo, a mãe dele, a Maria está o quê, irmãos? Chorando desesperadamente. O que Jesus fala para ela? Naquele momento que ela vê ela chorando, desculpa, o que Jesus fala naquele momento que ela está chorando? Irmão, Jesus olha para Maria chorando desesperadamente, ele olha para ela e fala assim, ô, mulher, pode ler o texto, mulher, não é mãe, mulher, eis aí teu filho. Ô rapaz, ô João, eis aí agora tua mãe. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Maria, por que você está com esse chororô todo? Você tinha que entender que eu não sou seu filho. Irmão, e Jesus deixou isso bem claro desde o começo. Eu não sou seu filho. E aí, irmãos, é por isso que Jesus fala, você quer um filho para abraçar? Abraça esse daí, ó. Porque eu não sou seu filho. É por isso, irmão, que Jesus sempre chamou Maria de mulher, não de mãe. Irmão, está na Bíblia, está no texto bíblico, é só você ler. Você pega João capítulo 2, transformar água em vinho. Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa. Jesus olha para ela e fala o quê? O que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu tempo, ou seja, eu sei a hora de agir, sou eu que sei a hora de agir. Tranquilinha aí, Maria. Amém, meu querido? Irmão, por que eu estou dizendo isso para você? Porque Maria era guiada pelo sentimento de posse sobre Jesus. Coisa, irmão, que o anjo deixou bem claro quando anunciou para ela. Maria, você vai ser usada para trazer o Salvador. Usada para trazer o Salvador. Você vai gerá-lo. Mas ele é o Filho de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não tem mãe. Porque para Deus ter mãe, a mãe precisa vir antes de quem? Irmão, vocês estão compreendendo? Irmão, as perguntas abrem a nossa o quê? Como que alguém pode ser mãe de Deus se Deus é o princípio de todas as coisas? Se Ele é o start? Vocês estão compreendendo isso, irmãos, ou não? Irmão, questione. Pergunte-se. Atreva-se a perguntar e as respostas virão. É por isso que Jesus olha para ela e fala, mulher, estou vendo você tão desesperada chorando, abraça, você quer um filho para abraçar? Você quer considerar alguém como filho? Então considera o João aí, João. Considera como sua mãe para ela ficar tranquilinha, para ela parar com esse chororô, para ela ter consolação, porque, olha, passei a minha vida inteira falando para ela. E ela ainda não aprendeu. Ela ainda deixa o sentimento falar mais alto. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? Irmão, sentimentalismo é complicado. Toma cuidado. E aí, irmão, eu até aproveito, eu sei, irmão, eu falei que eu estou encerrando, mas por que eu estou falando isso aqui também? O Espírito Santo está me soprando aqui. Irmão, quem é pai, quem é mãe, lembre-se, você não é proprietário dos seus filhos. Amém, meus amados? Você não é proprietário dos seus filhos. Ponha isso no seu coração. Amém? Tem gente, irmão, que tem esse sentimento de posse em cima dos filhos. E sabe o que acontece? Põe os filhos em quê? Em uma jaula. Irmão, cuide dos seus filhos, ame os seus filhos, mas não tenha sentimento de posse. Prepare-os para aquilo que Deus tem para eles, porque eles não são propriedade sua. Então eu estou aproveitando o gancho do que Jesus falou para Maria para dizer para você, pai e mãe, que é que está. Porque às vezes você fica cerceando teu filho, tua filha. Sabe? Você fica cercando. Irmão, você já viu o pai que quer que o filho seja o que ele é? Já viu? Já viu? Eu sou jogador de futebol, meu filho vai ter que ser jogador de futebol. Eu sou não sei o que, meu filho vai ter que ser. Para com isso. Você não sabe para que Deus trouxe seu filho a esse mundo. Então, deixa Deus cumprir o propósito, mas não. Você tem um sentimento de posse tão grande. E esse sentimento está atrapalhando. Sabe por quê? Aí você obriga seu filho a ser o que ele não foi chamado para ser, não tem inclinação para ser, e ele sofre por causa disso. Amém, meus amados? Então, irmão, não tenha sentimento de posse.
Hoje Deus está falando muito sobre sentimento, irmão. Sentimentalismo. Então, irmão, eu espero que essa palavra te ajude de alguma maneira. Em tudo na sua vida. Talvez você está tendo que tomar uma decisão drástica, mas o sentimento está impedindo você de tomar. E é necessário tomar essa decisão drástica. E você está sendo impedido. Por causa do sentimento. Irmão, talvez seja em relação aos seus filhos que já cresceram, precisam ir, e você não está deixando ir. Então, toma cuidado com os sentimentos em nome de Jesus. Amém? Compreender isso nessa manhã? Irmão, me permita fazer uma oração com vocês. Em nome de Jesus. E aí eu já oro por quem está nos acompanhando pela internet também. Pai querido, Pai celestial, hoje, Pai, eu estava aqui no começo dizendo sobre Josafá, sobre a grande luta que se levantou contra ele, e eu tinha pensado, meu Pai, planejado aqui em falar um pouco mais sobre jejum, mas o Senhor, que é Senhor da obra, que conhece todas as coisas, o Senhor me conduziu dessa maneira hoje, meu Pai. E embora, meu Pai, o que falamos tem a ver com Josué, porque quando meu pai Josafá, aliás, quando Josafá recebeu a notícia de que 3 nações estavam se levantando contra ele, ele sentiu medo. O sentimento do medo, meu pai, veio, estremeceu, abalou ele, Pai. Mas o interessante é que logo na sequência, Josafá, ele se posiciona como alguém que crê, meu Pai, como alguém que crê. Ele venceu o medo, superou o medo, aliás, meu Pai, através da fé, através da confiança no Senhor, sabendo, meu Pai, que se ele seguisse a sua palavra, tudo acabaria bem, meu Pai. E aí, meu Pai, nós hoje começamos então a falar sobre a questão de sentimentos. Meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, ruíram, caíram por causa de sentimentalismo, Pai. Porque deixaram o sentimento da raiva, da ira, da cólera tomar conta de seus corações e eles agiram e fizeram e disseram o que não deviam dizer e nem o que deviam fazer, meu Pai. Senhor, outros, Pai, são por esses sentimentos fracos e humanos, Pai, que às vezes não permite a pessoa dizer não quando ela tem que dizer não, meu Pai. Que não deixa ela cortar o cordão umbilical com o familiar, com a família, meu Pai, quando ela precisa dar um passo adiante e ir para algum lugar que às vezes vai estar longe da família, mas é necessário que ela vá, meu Pai. Mas a pessoa não consegue porque o sentimento pela família é tão grande, meu Pai, pelos familiares é tão grande, que ela não consegue dar os passos da vida, Pai. Outros, Pai, são sentimentos, meu Pai, de fraqueza, que não suportam a luta, que não suportam a cruz que tem que carregar para poder vivenciar, meu Deus, a promessa do Senhor, a vitória em Cristo Jesus. É quando começa uma perseguição, um levante de alguém, de alguma pessoa, meu Pai, e ali nós sucumbimos, nós nos desesperamos, a gente simplesmente se entrega e a gente foge da batalha, Pai. Meu Deus, quantas pessoas ao longo da história humana, não só dentro do espectro da palavra de Deus, Pai, mas até na sociedade, no mundo, em governos, em impérios, meu Pai, por causa de sentimentalismo, tudo ruiu, meu Pai. Senhor, então nós precisamos, Senhor, agir como Jesus, porque Jesus sabia dosar, meu Pai, o sentimento e a racionalidade, meu Pai. Senhor, uma vez ele disse: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Ele disse isso para um rapaz que estava preocupado com seus pais que estavam envelhecendo, Pai. Meu Deus, nós precisamos ser mais racionais, meu Pai, porque a fé não é emoção, Pai. A fé, ela enxerga. A fé, ela raciocina, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos do nosso coração, meu Pai. Eu oro por essas pessoas que estão aqui na igreja, eu oro pelas pessoas que nos acompanham através da internet, esse vídeo, meu Pai. Talvez essa pessoa está dizendo: eu tenho sido fraco emocionalmente, sentimentalmente, eu tenho deixado as circunstâncias, eu tenho deixado os momentos, eu tenho deixado os falatórios das pessoas me levarem, né, a fazer aquilo que eu não devo fazer, ou simplesmente recuar quando eu não devo recuar. Então, meu Deus, em nome de Jesus, ajude essa pessoa, porque como Paulo orou e disse para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia, e é esse espírito que nós temos que ter. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine nossa mente e coração, e que a gente, meu Pai, consiga, Senhor, se posicionar de maneira racional, até mesmo, meu Pai, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, que até mesmo o culto que nós prestamos ao Senhor, ele é um culto racional, meu Pai. Senhor,
É isso que a palavra diz. A razão, a racionalidade, meu Pai. Senhor, então, em nome de Jesus, talvez hajam pais que, Senhor, estão cerceando seus filhos. Meu Deus, o medo de que seus filhos saiam de debaixo das suas asas é tão grande que eles estão atrapalhando o propósito na vida dos filhos deles, meu Pai. Senhor, tem hora que a pessoa se sente tão insegura que essa insegurança está fazendo ela sufocar o seu cônjuge. Meu Deus, sufocar o casamento, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós saibamos, meu Pai, entender que os sentimentos não podem governar, meu Deus, a nossa vida, as nossas decisões. Mas nós temos que ser racionais, com inteligência, com sabedoria e com fé, meu Pai, como a sua palavra nos ensina. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração por essa palavra. E eu espero de todo o meu coração que essas pessoas possam ter ouvido, compreendido e que essa palavra seja uma ferramenta para que elas possam mudar suas vidas, suas histórias, em nome do Senhor Jesus. Assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, o nosso tempo aqui ele é corrido, ele é espremido, porque a gente não vai ficar aqui o dia inteiro aqui no templo, Então, mas assim, que você possa nos próximos dias aí, nos próximos momentos de reflexão sua, lembrar dessa palavra e pontuar aquilo que você está precisando mudar. Se você está precisando de ajuda de Deus, Senhor, eu preciso parar de ser essa pessoa emotiva, essa pessoa fraca, eu quero ser alguém forte, Deus. Pede ajuda para Deus em nome de Jesus, amém? E Deus vai ajudar você a vencer esse sentimentalismo, a ser alguém forte, a ser alguém decidido, alguém de posicionamento, que isso é muito importante, irmão. Quando você não é alguém firme, as pessoas te atropelam, meu querido. O mundo te engole. Mas se você for firme na sua posição, meu querido, eu tenho certeza que Deus vai te honrar no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu espero que essa palavra ajude vocês. E vocês que nos acompanham pela internet, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe você e sua família. E não esqueça, tá? Se você não vai ainda ir a alguma igreja, procure uma igreja aí que pregue o evangelho próximo de você, onde você consiga frequentar, e vai conhecer a Deus e vai buscar a Deus, tá? O tempo se abrevia, mas Deus ainda quer te salvar em nome de Jesus, tá? Um forte abraço, Deus abençoe vocês.